Olá, tudo bom? Que Deus abençoe você, que você possa estar junto conosco com o seu coração aberto, para poder louvarmos a Deus juntos. Queremos celebrar a presença do Senhor nas nossas vidas, queremos exaltar o nome dEle. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque nós sabemos que são momentos que temos passado de dificuldade, em alguns casos de tristeza, mas em todos os momentos posso ter certeza que Deus está conosco. Amém. Por isso exalte o nome do Senhor, abra o seu coração e deixa com que o Espírito Santo fale com você. Deus te abençoe. Deus maravilhoso, Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, sempre exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Muito bem, que bom que você está conectado conosco novamente. Quero aproveitar para convidá-lo para algumas atividades que nós teremos. Domingo que vem é Dia das Mães e nós teremos aqui presencialmente uma programação específica com homenagens para as mães. E você precisa fazer a sua inscrição, não deixe fazer a sua inscrição. Voltamos àquela rotina das inscrições e se não tiver vaga, então você terá que aguardar para outra e participar da celebração online da sua casa. Nós esperamos que isso logo acabe e nós tenhamos mais oportunidades para que mais pessoas participem conosco celebrando ao Senhor. Em maio nós falaremos sobre família e sempre às 10h30 a celebração será presencial e às 18h30 a celebração será online. Então, se você pretende vir às 10h30, faça sua inscrição, repito, ou ligue aqui para a igreja e nós podemos anotar o seu nome, pegar suas informações e fazer para você. Nós temos também no mês de maio, com a ênfase no mês da família, colhido alguns testemunhos para apresentarmos aqui. Eu quero enfatizar bem que não são testemunhos, são testemunhos. Os testemunhos não são simplesmente para você
descarregar, como se estivesse falando ali das suas dores de uma forma simplesmente desabafando. O testemunho não é um desabafo, é algo que você vai compartilhar conosco, com todos aqueles que estarão conectados, que glorifique o nome de Deus. O testemunho é algo que você experimentou e tem experimentado nesse período, que você possa compartilhar para edificação das pessoas que irão ver e que glorifique o nome de Deus. Então, cuidado com aquilo que você vai compartilhar. Nós vamos sempre dar uma avaliada aqui, porque o principal objetivo nosso com tudo que nós fazemos é esse, que Deus seja glorificado. Em junho, nós pretendemos voltar com as 2 celebrações, às 10h30 e às 18h30, e também com a EBD às 9 horas. Então, o nosso plano é para junho voltarmos com tudo e termos tudo presencialmente, mesmo se a capacidade for ainda reduzida. Mas nós estamos planejando isso para junho. Então, fique atento para você. Aí nós vamos poder dividir a membresia, parte às 10h30 e parte às 18h30, mesmo presencialmente aqui, tá bom? Será necessário inscrição para tudo. E agora no mês de maio, esqueci de dizer, nós teremos também a EBD durante a celebração das 10h30. EBD não, o Ministério Infantil funcionando. Algumas pessoas têm perguntado, vai ter o Ministério Infantil? Vai ter durante a celebração, não será às 9 horas. Então, um período para que você permaneça aqui e a sua criança também seja edificada no Ministério Infantil. Eles não vão ficar lá guardados, né? Você não vai chegar lá e simplesmente largá-los lá. Então, terá uma estrutura com pessoas treinadas para a edificação deles também. Vamos agora também contribuir para que tudo isso funcione através dos dízimos e das ofertas. E é bem importante que você entenda isso. Nós temos uma estrutura, a estrutura precisa funcionar e para funcionar precisa de recursos também. Além de orarmos, trabalharmos e nos prepararmos para isso, nós também precisamos de recursos para que tudo funcione. E você pode participar disso. Segundo domingo do mês é o domingo de missões, onde nós contribuímos diretamente para missões também. E esse será o primeiro onde você tem que também entregar seu dízimo, sua oferta de uma forma que você faça isso alegremente e também de uma forma generosa. Faça com generosidade, faça com alegria, porque Deus tem esperado isso com expectativa também do nosso coração. Vamos fazer isso agora enquanto participamos de mais uma canção. Que Deus te abençoe, continue envolvidos e fique atentos às redes sociais ligadas com a nossa igreja para ver novas notícias e você não ficar fora de nada. Deus te abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro
paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. A pandemia trouxe uma nova rotina com protocolos de segurança, triste diante de tanto sofrimento. Porém, hoje estou feliz, pois a vacina chegou para minha mãe, minha sogra e meu sogro. O Gui está em aulas remotas e Miriam segue com ele em casa, cumprindo o distanciamento social. Estamos firmes em Deus e sabemos que Ele está no controle. A nossa esperança está em Jesus, somente em Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Este momento do culto é um momento muito especial, é um momento que a gente tira para falarmos com o Senhor. Nós já o adoramos com as nossas vozes, com os nossos hinos, com o nosso louvor. Também já o adoramos com a entrega dos nossos dízimos e ofertas. E agora é aquele momento especial, o momento que você conversa com Ele, o momento que você vai iniciar a semana, aos pés do Senhor, entregando aí a sua vida, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Sempre temos que agradecer e também intercedermos pelas pessoas que precisam do agir de um milagre do Senhor. A nossa devocional está em um versículo muito clássico, conhecido de todos nós, que é João 16:33, que assim diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus está começando a sua despedida. Ele está preparando os discípulos para a sua partida. É como se ele estivesse dizendo: vocês serão perseguidos, passarão por angústias, tribulações, lutas, dificuldades e muitas outras coisas, mas não desanimem. Tudo isto eu já venci por vocês. O mesmo Jesus nos diz hoje: a luta que você está passando já foi vencida. Creia, não desanime, não perca a fé, continue servindo a Deus e andando reto nos seus caminhos e a vitória vai chegar. Amém? Apenas creia, a vitória vai chegar. Sabe por quê? Porque Ele venceu todas essas coisas ali na cruz. A vitória dele, o sangue derramado, o sangue vertido na cruz do Calvário, foi por mim e foi por você. Eu quero que você me ajude em oração por alguns nomes que eu vou aqui mencionar.
pessoas que precisam, de fato, de uma intervenção de Deus, do agir do Senhor, de um milagre de Deus. Nós vamos orar por algumas pessoas que estão contaminadas pela Covid e muitas delas hospitalizadas. É o caso do senhor Armando Secundino. Ele está internado no Hospital das Clínicas em estado grave. É um pedido da nossa querida Maria José. Também o Carlos Aprígio, ele está hospitalizado. A sua esposa também está contaminada. O Carlos Aprígio é sobrinho da nossa querida Azeli. Também a nossa querida irmã Vasti e a Andréia Moreno Shoa estão contaminadas. O casal Vanildo Conceição da Silva e Jaqueline Conceição da Silva é um pedido da Elisângela Salles. Vamos continuar orando pelo senhor Domingos Fraga. Outras enfermidades, vamos orar pela nossa querida Rosinha, mãe da Paula Moza 4. Ela está hospitalizada na UTI, ela teve um AVC. A Rosinha precisa muito das nossas orações. Também o senhor Wilson, com problema cardíaco, ele é pai da Kelly, está hospitalizado. A Camila está com dengue, internada em Rio Preto. A Camila perdeu os movimentos dos pés e das mãos. Muito triste, muito preocupante o estado da Camila. Ela é sobrinha da nossa querida Neuza Brandão. Vamos continuar clamando pela completa recuperação da Eunice Riso, nossa querida e amada guerreira Eunice Riso. Deus te abençoe grandemente. Acredito que ela esteja nesse momento nos assistindo. Vamos continuar intercedendo pelo Rodrigo Pazini, aquela pessoa que a gente já tem orado há bastante tempo. Ele tem 2 tumores detectados na coluna. Tenho aqui também um pedido da Sandra Siqueira. A Sandra Siqueira, ela está pedindo pela sua saúde, pela saúde do seu pai, o senhor Oreste, que ainda não é convertido. E ela pede também pela saúde do seu filho e projetos do seu filho. A Ivanice Mendes, nossa querida Ivanice, Deus te abençoe, querida Ivanice, eu sei que ela está assistindo agora a gente. Ela pede pelo seu filho Alexandre, pelo seu esposo e por todos os seus familiares. A Ivanice é uma grande guerreira, uma grande Débora. Vamos continuar intercedendo pela Regiane Flauzino, ela está se recuperando de uma cirurgia, e também algumas pessoas enlutadas, que é o caso da Dalva Moretti, do marido dela, o Rogério, né? Algumas semanas atrás, o Rogério perdeu o irmão, Edson, e essa semana veio a óbito a Marlene, esposa do Edson. Que Deus continue abençoando grandemente, que o Espírito Santo do Senhor enxugue as lágrimas aí da Dalva, do Rogério e de todos os familiares. Muitas das vezes a gente não entende, né, os propósitos do Senhor, mas em todas elas a mão do Senhor está ali nos abençoando e nos protegendo. Também é o caso da nossa querida Tânia Márcia, da Karina e do Marcelo. A Karina, a gente também estava orando por ela, ela teve um bebê essa semana. Lamentavelmente, na quinta-feira, na madrugada de quinta-feira, o bebê também não resistiu à cirurgia. Mas que Deus continue iluminando, abençoando a vida da Karina, a vida do Marcelo, do Davizinho, do Pietro e da nossa querida Tânia Márcia. Mas, ao meio de tantas lutas, de tantas tristezas, nós temos também motivos para celebrarmos. Nós temos motivos de gratidão. Tem o Sérgio Cabral, que foi curado da Covid. Temos aí a comemoração do aniversário da nossa Dalva Moretti, que foi na quarta-feira, dia 28. Na quinta-feira, a Noêmia, a Camila Rosa, a Mariana Beatriz. Na sexta-feira, a nossa querida Madalena Salles e o Lucas Viveiro. Que Deus abençoe cada um abundantemente. Que a sua santa e poderosa mão esteja com cada um de vocês. Que a santa e poderosa mão do Senhor Jesus também esteja com você que está me assistindo agora, que está agora assistindo a este culto abençoado da Igreja Evangélica Batista em Ferreira. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você, de fato, esquecesse tudo à sua volta, que você olhasse para o alto, fechasse seus olhos, contemplasse as maravilhas que Jesus já fez na sua vida, na vida da sua família. Se você está assistindo a esse vídeo, a este culto, é porque Deus tem cuidado de você, é porque Deus ainda tem grandes projetos e propósitos para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é bom nos achegarmos até a Ti.
Como é bom saber que o Senhor olha e zela e vela por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Pai, neste momento eu quero também lhe pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos atos omissivos e comissivos, que de uma forma ou de outra, Pai, te decepcionou, feriu aquilo que o Senhor esperava de nós. Por isso, Pai, nos perdoa, tenha misericórdia de nós. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha agora com o teu agir, que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida do teu povo, que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor seja agora neste momento com esta irmãzinha, com este irmãozinho que está orando comigo, e junto deles também todos os seus familiares, que o Senhor guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga salvação, libertação, que o Senhor traga prosperidade financeira, a prosperidade material, mas sobremodo a prosperidade espiritual. Que a Tua palavra, Pai, possa ser uma constante na vida de cada um de nós. Que nunca, Pai, nunca a gente venha a se desviar dos Teus caminhos. Então não permita, Pai, que os nossos pés se desviem, que a nossa mente, Pai, não esteja conectada ao Teu trono, que a nossa boca, Pai, não fale palavras a não ser palavras de adoração ao Teu nome, palavras de incentivo para o nosso irmão, aquele nosso irmão caído, aquele nosso irmão que está fraco na fé. Por isso, Pai, use as nossas vidas. Faça de nós, Pai, homens e mulheres melhores, homens e mulheres segundo o Teu coração. Que possamos ter a consciência, Pai, que o Senhor está do nosso lado e que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós porque o Senhor nos deu um espírito de encorajamento. O Senhor não nos deu espírito de tristeza, de amargura, espírito de timidez, mas que tenhamos ousadia, Pai, para abrir os nossos lábios e falar do Teu amor, falar da Tua palavra, falar do Teu evangelho. Então, Pai, nos use. Use, Pai, porque o Senhor também nos deu dons e talentos. Dons e talentos são sementes, Pai. E a semente só tem valor quando ela é lançada ao solo. A semente na mão, Pai, trancada, ela vai apodrecer, ela não vai germinar. Então, Pai, que possamos ter essa consciência que os dons e talentos que o Senhor nos concedeu é para servir ao Teu reino. É para que mais pessoas conheçam a Tua palavra, é para que mais pessoas conheçam a Ti e se rendem aos Teus pés e dê glória, 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 glória ao Senhor, Pai. Pai, então, tire o Teu povo desse sono, Pai, desta preguiça espiritual. Que o Teu povo tenha um verdadeiro comprometimento com a Tua palavra, com seus respectivos ministérios, pessoas do grupo de louvor aqui da nossa igreja, do ministério infantil, ali do grupo de oração, que tenhamos, Pai, ouvidos sensíveis para Te ouvir, uma mente aberta para ouvir a Tua palavra, um coração sincero, Pai, para seguir avante, Pai. Por isso, Pai, use as nossas vidas. Pai, que tenhamos sempre coragem, porque tempo o Senhor tem nos dado com essa pandemia, mas nos dê disposição para orar, disposição para servir, disposição para falar do Senhor, disposição para amar mais, para acolher mais, para sermos verdadeiros adoradores. Disposição, Pai, para sermos efetivamente servos de um Deus vivo. Obrigada, Pai. Cuide deste irmão, cuide desta irmã, cuide da sua igreja, cuide de todos nós, cuide desses pedidos das pessoas que aniversariaram essa semana e dê, Pai, uma semana próspera, uma semana cheia de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com a palavra, que a palavra toque o seu coração, venha a crescer, multiplicar e dar grandes e poderosos frutos. Amém.
Querida e amada Igreja, graça e paz. O Salmo 9, no versículo 10 diz: Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandonas os que Te buscam. Gratidão sempre a Deus por seu amor e cuidado. Mesmo aqueles que temem ao Senhor passam também por dificuldades, mas cremos em um Deus que pode mudar qualquer situação. Até aqui, o Senhor tem nos guardado e ajudado. Nunca andamos sozinhos, caminhamos com o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O meu coração se enche de alegria, meus irmãos, para a gente poder ter essa conversa mais uma vez, para a gente poder aqui refletir nesses minutos e começarmos bem a semana. Certa mulher, uma vez, exclamou a Jesus o seguinte: Mestre, como deve ser feliz aquela que te deu a luz, aquela que te amamentou? Porque Jesus estava fazendo muitas coisas extraordinárias e ensinando muitas coisas extraordinárias. Coisas que deixavam as multidões, as pessoas atônitas. Então uma mulher falou para Jesus: como a sua mãe deve ser feliz por ter um filho assim igual a você. E você sabe o que Jesus respondeu para essa mulher? Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Eu não consigo imaginar a felicidade de Maria quando se apercebeu de quem ela era a mãe, da semente que Deus mesmo deu a ela para que ela gerasse, que na verdade era o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o Criador de todo o universo, que Maria concebeu à luz. E quando ela se percebeu disso, dessa missão para a qual ela foi chamada a viver, cumprir, a alegria dela, a felicidade dela deve ser imensa, devia ter sido imensa. Só que Jesus, ele aponta uma maneira de ser mais feliz ainda do que Maria, que é ouvir a palavra de Deus e a obedecer. Porque, meu irmão, quando a gente experimenta viver isso, e a gente já passou da ideia de que a gente tem que ficar provando que a palavra de Deus é boa para você, é toda a força, a todo custo. Eu nunca vou conseguir provar isso para você, então somente eu só vou te incentivar a viver isso aqui para você poder experimentar na sua vida o que nós estamos falando aqui. E aquilo que, quando a gente vive isso daqui, a gente experimenta. Eu quero dizer o seguinte, que obedecer a palavra de Deus é uma maneira de viver feliz. Experimentar uma felicidade sobremodo que a gente nunca imaginaria. Porque obedecer a palavra de Deus nos livra e vai nos livrar de muitos enroscos e encrencas que nos causariam muito sofrimento. Não é por tirania que nós estamos obedecendo a Deus, mas é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus, ao nos dar coisas para fazermos e para cumprirmos, tanto coisas que nós devemos fazer, quanto coisas que nós não devemos fazer, é pensando no nosso bem, é pensando na nossa proteção, é pensando na nossa integridade. Essa é a maneira de viver feliz, porque que nós vamos sofrer, isso daí está certo já. Quem obedece a Deus, sofre. Quem não obedece a Deus, sofre. A pessoa mais rica do mundo, sofre. A pessoa mais inteligente do mundo, sofre. A pessoa mais pobre do mundo sofre. A pessoa mais ignorante do mundo sofre. A pessoa mais amiga de Deus nesse mundo sofre. A pessoa mais rebelde contra Deus sofre. O melhor profissional sofre. A pessoa mais famosa do mundo sofre. A pessoa menos conhecida e a pessoa de quem as pessoas menos se importam nesse mundo sofre. Todo mundo sofre. Só que há um jeito terrível de sofrer, meu irmão. Um jeito terrível, que é sofrer consigo mesmo. Quando a gente somos pessoas que frequentam a igreja, a gente está livre para conversar sobre qualquer assunto e ver o que a palavra nos ensina a respeito de muitos assuntos. Só que uma coisa que a gente não pode deixar de frisar nas nossas pregações, nas nossas reflexões,
é acerca da luta que a gente tem que travar com a gente mesmo. Porque um jeito terrível de sofrer é sofrer com a própria culpa. É sofrer por problemas que a gente mesmo gerou, ao invés da gente sofrer por razões mais dignas. Quando a gente obedece a palavra de Deus de verdade, a gente vai sofrer. Isso daí está certo. Jesus nunca escondeu isso, que a gente vai ter aflições, que a gente vai enfrentar situações difíceis, as fadigas todas desse mundo. Isso daí está certo e não adianta fugir. Mesmo quando você tentar fugir, você vai acabar sofrendo com saúde. Porque você vai ver o mundo todo progredindo e você ficando para trás. Quando você deixar de fugir, quando você começar a fugir, deixar de enfrentar aquilo que você tem para enfrentar nessa corrida, nessa vida. Só que sofrer com coisas que a gente mesmo gerou, sofrer com a nossa própria culpa, sofrer com a gente mesmo de a gente não ter sido coerente com a gente mesmo, isso por falta de não ter obedecido a Deus e o que Deus já tinha dito que era para nós cumprirmos, essa é uma maneira terrível de sofrer, gente. Terrível. É melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. É o que a Bíblia ensina. Por exemplo, é melhor você sofrer no seu serviço por uma pessoa que te persegue do que por você não ter feito o seu trabalho. É isso que a Bíblia está ensinando. Vai ter dificuldade, não tem como fugir. Mas há felicidade mesmo assim. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, porque esses aí vão se livrar de muita coisa, vão se livrar de muita ansiedade e vão ter a consciência tranquila para poder sofrer em paz. Por mais paradoxal que isso pareça ser, é melhor a gente ir sofrer por perseguição do que ir sofrer por culpa. É melhor a gente sofrer porque a gente fez a nossa parte e agradou a Deus e tá em paz com a gente mesmo, do que sofrer por coisa que a gente poderia ter evitado, sabe? Tem muita coisa que não dá para evitar, mas tem coisa que a gente evita sim. E isso vai nos tornar feliz. Como eu disse, repito, fazendo isso a gente vai estar com a consciência tranquila para a gente poder enfrentar o mais difícil dessa vida em paz, tá? Então eu quero começar por isso, assim. A gente sofre com ansiedade, a gente sofre com traumas, com perdas, com problemas de relacionamento, com situações pesadas, com falta de perspectiva do futuro. Mas que bom que a gente é convidado para sermos felizes apesar disso tudo. Porque temos uma palavra que, caso seja obedecida, a gente vai ser feliz. Porque a gente vai estar seguro nessa palavra para a gente enfrentar essas coisas. Que todo mundo vai enfrentar. Todo mundo. E não adianta correr. E eu quero falar dessas coisas para os irmãos com toda a alegria do mundo e com todo o carinho do mundo, porque esse é o convite. O nosso conceito de alegria deve mudar. Deve mudar. O nosso conceito de paz deve mudar. O nosso conceito de sossego e de conforto e de tranquilidade deve mudar, porque a gente precisa ser transformado por essa palavra. E então lá em Filipenses capítulo 4, eu quero ler com os irmãos, aí caminhando para o final da nossa série, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Diz o seguinte, meus irmãos: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês, meus irmãos. Então vamos devagarinho nesse texto, nesses minutos que a gente tem. A gente, irmãos, aprende com a Bíblia que nós temos um trabalho maior do que o nosso ofício. Nós temos uma missão maior do que o nosso próprio ofício. O câmera, ele tem um trabalho maior do que manusear a câmera. E ele cumpre esse trabalho através do serviço que ele faz de manusear a câmera. Ele, na verdade, é um discípulo de Jesus disfarçado de cameraman. É isso que ele é. Todos nós somos assim. Você que é engenheiro, professor, advogado, costureiro, faz bolo, enfim. Você é a sua profissão, você é isso aí que você faz. Só que antes disso, você é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus disfarçado de engenheiro, disfarçado de advogado, de arquiteto. Um discípulo de Jesus disfarçado de pastor, no sentido, não disfarçado no sentido de que você não vai exercer essas coisas, mas no sentido de que você tem uma missão maior do que o seu próprio ofício. E o convite que a Bíblia nos faz é que, uma vez que a gente entendeu que nós somos irmãos e que nós temos um serviço para fazer juntos, cada um no seu ofício, cada um na sua vocação, mas é um serviço comunitário, de interesse coletivo, não só a gente faz esse serviço porque nós somos irmãos, mas para que a gente fazendo ele juntos, a gente finalmente se torne amigos. Nós somos irmãos e Deus nos deu um serviço para a gente fazer juntos, para que a gente se torne amigos. É isso. Então Paulo está falando o seguinte: eu rogo a Evódia e a Sintique, presta atenção que Paulo falou aqui, que tinha duas mulheres, uma chamada Evódia e outra chamada Sintique, que elas estavam tendo um atrito dentro da igreja. Um atrito. E Paulo fala, ajudem elas e ensinem a elas que vivam em harmonia no Senhor, porque elas muito me ajudaram na luta pela causa do Evangelho. Então são duas pessoas que estão fazendo a sua parte. São duas pessoas que estão no seu compromisso e que entenderam que tem uma missão a cumprir, cada um na sua própria vida. Mas o que Paulo está falando é, mas só isso não basta. Ensine a elas que elas precisam viver em harmonia, porque para isso fomos chamados. É triste a gente saber que temos duas pessoas, por exemplo, na nossa comunidade, que tem as duas uma boa intenção, que tem as duas o desejo de servir a igreja, de promover o encontro das pessoas com Jesus, cada um à sua maneira, mas que não são amigos. E será que isso acontece? Eu acho que isso acontece. Eu já vi alguns casos assim parecidos e a gente tem que lutar contra isso, porque não basta só a gente fazer o serviço. Não é para isso que Deus nos chamou, mas sim para entendermos a nossa missão maior, que é entender a maneira, o porquê que Deus nos chamou para viver, que é a nossa relação. Isso é o que deve estar em dia no nosso serviço enquanto igreja, a gente viver esse tipo de coisa. Não adianta nada a gente entregar para você um resultado bom, de um culto legal, de uma celebração bonita, sendo que o processo aqui interno é um processo horrível, errôneo. Entregar um resultado sendo que o processo está corrompido. Isso não faz sentido. Então a gente tem que ensinar, pensar nessas coisas. Que antes da gente, cada um fazer a sua parte, a gente precisa ser amigos. Porque é isso aí, é essa desunião que vai causar muita ansiedade, que vai roubar a nossa alegria, que vai fazer o ambiente ficar pesado e que vai nos impedir da gente viver muita coisa. E Paulo está falando o seguinte, ensinando esse tipo de coisa, para essa igreja. Ele completa, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Isso é uma exortação, vivam felizes. Que a alegria, ela deve tomar conta da gente de uma tal maneira que a gente esqueça essas besteiras que a gente insiste em viver às vezes, de orgulho. Você tem que estar tão alegre,
mas tão alegre com a vida, pensando em Jesus, com esse sorriso no rosto, pelo que Jesus fez por nós, a graça de Jesus, que você tem que ignorar muita coisa que está te travando aí e que você está deixando te travar por causa do seu orgulho. A alegria tem que nos ajudar a vencer algumas barreiras. Por exemplo, você não pode se estressar quando o seu time de futebol perde. Por quê? Porque você é alegre com a vida, você é alegre com Jesus. Sabe, esse tipo de coisa? Coisas que dá pra gente deixar de lado, dá pra gente deixar de viver e abandonar por causa da alegria verdadeira que nós temos. Eu tô tão alegre que tem coisa que eu não deixo me abalar mais. Então o que Paulo está falando é alegrem-se, tenham essa alegria, porque a partir da alegria vocês vão vencer muitas coisas. Vocês vão transpor muitas barreiras com a alegria. Então, novamente digo, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, a alegria e o amor também. Porque você ama, você vai abandonar muitas coisas, coisas que atrapalham. Uma coisa é gostar, né, do que faz, mas outra coisa de verdade é amar o que faz. Porque quando você gosta, você faz aquilo, enfim, que você está fazendo, mas quando você não gosta mais, aí é razão para você ir e sair fora, abandonar e se estressar, enfim, não sei. Cada um sabe de um exemplo prático disso na sua própria vida. Mas quando você ama o que você faz, mesmo quando você não está num dia legal, e mesmo quando você não concorda com muitas coisas, você ainda assim não se deixe estressar por causa disso, porque a sua amabilidade é uma amabilidade conhecida. É uma amabilidade que está em dia e que está te ajudando a transpor muitas barreiras e se livrar de muitos estresses. Se a nossa amabilidade for conhecida, isso vai ser porque a gente não está com litígio com ninguém, não está rachado com ninguém. E Paulo está ensinando esse tipo de coisa. Coisas essas que podem gerar ansiedade no nosso coração. E ele continua dizendo, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nosso coração e nossa mente vão estar guardados, caso a gente aprenda essas lições. A gente se permite muito sofrer por ansiedade, sendo que a gente deveria sofrer por angústia, às vezes. A angústia é a dor pela certeza. A ansiedade é a dor pela dúvida. E eu estou falando isso aqui como um pregador do Evangelho. Não estou falando isso aqui como um psicólogo. Não estou falando disso. É claro que a gente, por questões de saúde mesmo, fator primário, fator secundário, coisas que a psicologia trata, que a gente vai entender por que muitas ansiedades que a gente vive e sofre são geradas. Mas eu estou falando aqui à luz do Evangelho. Como que o Evangelho trata a ansiedade? Que é uma coisa que a gente não deve ter na nossa caminhada, na nossa andança. Jesus fala disso, não se preocupem com o dia de amanhã, e Paulo reforça, não andem ansiosos. Mas a gente tem que entender o que está gerando ansiedade na nossa vida no nosso âmbito espiritual. Sofrendo por dúvida, e não sofrendo por certeza, por convicção. Sabe? Jesus nunca andou ansioso, mas Jesus sofreu com muita angústia. Porque ele sabia do que ele estava fazendo, ele sabia o caminho que ele se encontrava, e ele sofria por certeza de muita coisa que estava errada. E não sofria por dúvida de que ia dar certo ou não ia dar certo. Sabe assim? Uma coisa, meus irmãos, é o anseio. Outra coisa é a ânsia. Uma coisa é o anseio, outra coisa é a ânsia. E desses dois surge a ansiedade. O anseio é uma coisa boa. Já a ânsia é uma coisa terrível. E esses dois, mal estabelecidos, são deles que geram as nossas ansiedades. O que é o anseio? O anseio é gerado pela contemplação de maravilhas. A Bíblia fala, Ele, Deus, colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. As coisas boas da nossa vida, coisas que pensamos, que vivemos, que sonhamos, são dessas coisas que surgem os nossos melhores anseios, desejos, sensações de coisas boas, maravilhosas, que a gente tem que ter.
E a ânsia é completamente o oposto. A ânsia é gerada por coisas estragadas. A nossa ânsia de vômito é gerada por coisas estragadas. Por coisas que a gente sabe que não está certo, por coisas que não fazem bem. É isso que nos causa ânsia. E a ansiedade surge justamente dessas duas coisas. A ansiedade nada mais é do que um anseio exagerado e também nada mais é do que uma ânsia potencializada. A gente não deve andar ansioso, a gente deve andar ansiando. E a gente só vai conseguir andar ansiando por coisas boas quando a gente de fato pensar no que é bom. E Paulo ele apresenta esse tipo de coisa. Então, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, excelente, de boa fama, digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque a partir daí, os nossos anseios vão ser anseios pelas maravilhas de Deus. E andando com esses anseios, não terá espaço para a ansiedade. Andem na certeza do que vocês estão vivendo e não sejam ignorantes quanto às dores que esse mundo há de proporcionar para vocês. Mas deixem que os anseios bons, eles tomem conta de você ao invés da ansiedade de você não saber o que vai acontecer amanhã, sendo que isso aí é puramente psicológico. Isso daí é puramente inútil. A ansiedade é algo inútil, que não ajuda em nada. Pelo contrário. Só te desespera ao ponto de você, talvez, um negócio que você ia conseguir resolver amanhã, você não vai conseguir porque você está desesperado. Porque você deixou coisas erradas darem lugares na sua vida. Você não se preocupou com os motivos que te davam alegria, você não se preocupou com os motivos que faziam a sua amabilidade ser conhecida, e você, por mais que você tivesse uma boa intenção de servir a Deus, você não estava resolvido com pessoas. E isso aí te causou ânsia, que se potencializou e causou sua ansiedade, porque você está sofrendo com a sua própria culpa. Você está sofrendo com você mesmo e não sofrendo com razões dignas. Não sofrendo com as razões que você deveria sofrer de verdade. Como eu disse no começo, sofrimento vai ter, mas tem razões mais dignas do que as outras pelas quais devamos sofrer e pelas quais nós estaremos em paz. Então, quando a gente se dispõe a experimentar dessa alegria, dessa amabilidade e desses bons anseios, porque nós estamos pensando em coisas boas, saber que o mundo está um desastre, mas a gente ainda tem mensagem de esperança que Jesus nos deixou, ainda tem coisas maravilhosas para pensarmos e para nutrir a nossa alma e para nos sustentar com coisas verdadeiras e puras que ainda existem. Aí sim, nós vamos estar fazendo a nossa parte. E aí sim a gente vai estar com a consciência tranquila para viver isso. Aí sim a nossa mente e o nosso coração, meus irmãos, vão estar guardados num lugar seguro, chamado Cristo Jesus. E a gente viver isso, e a gente apresentar isso para Deus, por mais que isso pareça confuso às vezes, mas quando a gente apresenta isso para Deus, e a gente põe isso em prática de verdade, o Deus da paz está com a gente. O Deus da paz está com a gente. Tudo isso que a gente está conversando aqui parece um ensaio filosófico, mas que, se colocado de maneira prática, você percebe que não é tão difícil o que nós estamos falando aqui. Não é tão difícil. Apresenta para Deus. Apresenta. Não se apega na ideia de que Deus já sabe de tudo. Porque quanto mais você se apega nessa ideia, menos você faz sua parte. Você estaciona na fé. É óbvio que Deus sabe de tudo. A gente tem que ter certeza disso. Mas isso não pode nos deixar de fazer a nossa própria parte. Porque quanto mais você se apega nisso, menos você vai querer orar. Menos você vai querer resolver o que você tem para resolver. Menos você vai querer fazer e cumprir a missão maior além do seu próprio ofício. Porque você vai viver num automático, você vai trabalhar, vai estudar, vai fazer as suas coisas, mas sua vida vai ser vazia. Por quê? Porque Deus já sabe de tudo, quem sou eu? Né? Misericórdia, meus irmãos. Jesus, ele fala assim, Deus sabe de tudo que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Mas antes dele falar isso, ele vem explicando como que a gente deve orar. Ele explica, orem desse jeito, orem com essa intenção, orem nesse ambiente, mas, enfim, vocês vão orar. Jesus ensinou pra gente como orar. E no final ele fala, mas fiquem tranquilos, porque Deus já sabe tudo que vocês precisam, mas ele não descartou o nosso papel por causa disso. De orar, de apresentar para Deus. Parece meio ridículo às vezes. Eu já tive essa crise, meu irmão, eu te confesso.
de às vezes parecer meio ridículo eu ter que falar umas coisas para Deus, porque, poxa vida, Deus sabe disso. Mas não é, meus irmãos. Isso tem a ver com a gente, com o nosso sentimento de apresentar para Deus, de falar nome para Deus, falar nome de pessoas, falar nome de dores, falar nome de sentimentos, falar nome de pecados, falar nome de situações que a gente sabe que está nos destruindo por falta de sabedoria nossa. Apresenta para Deus. Minha mãe já me ensinou isso. A oração é esse ambiente onde a gente apresenta com todas as letras para Deus. Deus sabe. Mas a gente apresenta isso para Ele com toda súplica e oração e gratidão, apesar de tudo. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, isso porque a gente vai experimentar, quando a gente se sensibiliza a isso, a gente vai experimentar de uma paz que a gente vai ficar sem entender mesmo. Essa paz aí vai guardar o nosso coração, a nossa mente, apesar de tudo. Nós estamos caminhando para o fim. Mas a gente tem que se manter firme. A gente tem que resolver o que a gente tem para resolver enquanto a gente tem tempo. Se resolver com Deus, se resolver com a gente mesmo, e aí a gente vai se resolver com os nossos irmãos, que é aquilo que Jesus e a Bíblia ensina que é o mais importante, o nosso relacionamento como igreja. Com alegria, com amabilidade e com paz, consciência tranquila e não com enroscos. Pensa só em Jesus, em Pilatos e Herodes. Olha que loucura isso aqui. Herodes era rei da Judéia. Pilatos era um governador romano, governador de uma província romana. Eram inimigos esses dois. Inimigos, não se gostavam para valer. Só que os dois estavam envolvidos no processo de execução de Jesus, né? Da sentença de Jesus. Jesus ele foi punido pelas leis judaicas, né? Ele foi acusado pelas leis judaicas sobre a jurisdição de Herodes, mas ele foi sentenciado pelo direito romano. Ele foi crucificado por uma cruz romana, apesar de ele ter sido julgado pela jurisdição judaica. E esses dois não se gostavam. E Pilatos, a quem Jesus foi entregue primeiramente, falou: eu não estou enxergando crime nenhum nesse homem. Não estou enxergando. E Pilatos fez o quê? Pilatos mandou Jesus para Herodes. E Herodes também, que só ouvia falar de Jesus, ouvia falar que Jesus era um louco, que fazia milagres e que causava um rebuliço, também tinha grande anseio em vê-lo, em conhecer esse Jesus. E também quando Jesus foi para Herodes, Herodes também não viu nada demais nesse homem. Só falou que esse homem era um louco mesmo, não tinha mais nada demais. Quem estava reclamando e que Jesus estava cometendo crimes eram os próprios judeus, eram os mestres da lei, religiosos, que se sentiam intimidados e incomodados, né, ameaçados com o que Jesus estava fazendo. Só que Pilatos e Herodes precisavam conversar nesse dia, precisaram, porque os dois tinham a ver com esse processo. E a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 23, que nesse dia aí, por causa dessa situação de Jesus, Pilatos e Herodes, que eram inimigos, nesse dia se tornaram amigos. Cada um tinha o seu serviço para fazer. Eram duas pessoas ruins, esses dois aí. Duas pessoas horríveis, inimigos mesmo. Duas pessoas más. Herodes era o rei da Judéia, aquele que foi conivente com a morte de João Batista. E o Pilatos, enfim, era um tirano, governador de Roma. Tirano, uma pessoa ruim, que oprimia as pessoas, enfim. Mas essas duas pessoas terríveis, e que faziam cada um o seu serviço. Por causa dessa situação de Jesus, os dois se tornaram amigos. E a primeira vez que eu li isso, eu me maravilhei, porque eu falei, é isso aí. Então que a gente, cada um na sua vida, cada um na sua trilha, mas todos no mesmo caminho que é Jesus, a gente se torne amigos, cada um no seu ofício, porque a gente junto, a gente vai conseguir ministrar essas coisas. E eu espero de verdade, meus irmãos, que essa palavra inunda mesmo, invada a nossa vida nessa semana aí, para a gente pensar sobre a gente mesmo. E para a gente olhar, fazer uma autoanálise e falar quais são as razões pelas quais a gente está sofrendo com ansiedade e está sendo aflito. Tomara que seja por razões dignas e não por razões que a gente poderia ter evitado. Então, se você quer ser feliz de verdade,
Obedece a palavra de Deus, meu irmão. Obedece, experimenta, vem experimentar disso. De verdade. Gasta o seu tempo nisso para você ver o que é vida de verdade. Esse sorriso no rosto por causa de Jesus. E não esse prazer momentâneo de coisas que a gente tentou decidir para o nosso próprio jeito e que a gente até conseguiu, mas que depois a gente percebeu que eram coisas vazias. E que no final só nos colocaram num buraco muito maior do que a alegria que a gente sentiu. Não troque uma bênção patriarcal, uma bênção de Deus por um prato de lentilhas. Que a gente vai encher o nosso estômago, mas que depois vai nos dar mais fome do que antes do que a gente tinha comido. É isso aí que eu tinha para falar. Vamos ter muito mais oportunidade juntos, meus irmãos. Não estou aqui para pregar uma mensagem, estou aqui para testemunhar uma vivência, para compartilhar com vocês nesse ambiente de família, tá? Amo todos, tenho saudade de todos, mas seguimos juntos, fortes, firmes no Senhor, em quem o nosso serviço jamais será em vão. Fiquem com Deus. Em mim, quero ouvir
na presença do nosso Deus. E que tudo aquilo de que você precise, o Senhor Jesus venha suprir a sua necessidade nessa semana. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.